Deus bendiga, irmãos e amigos que nos estão assistindo em este momento. Eu quero deixar uma palavra para a honra e glória do Senhor a respeito da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Quero ler primeiramente aqui no capítulo 3 de São João, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente em deserto, assim é necessário que el Hijo del Hombre seja levantado, para que todo aquele que ele crea não se perda, mas tenha vida eterna. Este texto, onde Jesus ha mencionado a respeito da serpente, está escrito no livro de Números, no capítulo 21 de Números. Nós vamos ler allá, capítulo 21, a história que nos ajuda a entender por que Jesus dijo a respeito da serpente. No capítulo 21, versículo 4, diz assim: Depois partiram del monte de Or, caminho del Mar Rojo, para rodear a terra de Edom, e se desanimou el pueblo por el camino, e habló el pueblo contra Dios e contra Moisés: ¿Por que nos hiciste subir del Egipto para que muramos en este deserto? Pois não há pão nem água, e nossa alma tem fastidio deste pão tão leviano. E Jeová enviou entre el pueblo serpientes ardientes que mordiam el pueblo, e murió muitos pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés e dijo: He aquí, hemos pecado por haber hablado contra Jehová e contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. E Moisés orou por el pueblo. A palavra nos ensina assim. Versículo 8 diz: E Jehová dijo a Moisés: Hazte uma serpente ardente e ponla sobre uma asta, e qualquer que fore mordido e mirare a ella, vivirá. E Moisés hizo uma serpente de bronze e la puso sobre uma haste, e quando alguma serpente mordia alguno, mirava a serpente de bronze e vivia. Aí está, irmão. Jesus está falando que todo aquele que em ele crê não pereça. Amém? Não se perda, mas tenha vida eterna. O que significa? Que aquela serpente dava vida àquelas pessoas que eram picadas, mordidas por as serpentes que Deus mesmo havia enviado em meio do povo por causa de seus pecados. Porque eles haviam pecado contra Deus e contra Moisés, e falaram contra Deus, falaram contra o pão que Deus estava dando, que era o maná. E então Deus disse a Moisés: Haz uma serpente, ponga ela em uma asta, e quando a pessoa for mordida ou picada por a serpente ardente, e esta pessoa mirar a la serpente de bronze, esta pessoa viveria. Então, em vez de a pessoa morir, tinha vida. E o que Jesus está falando? Ele está falando que todo aquele que em ele crê não pereça, não se perda, mas tenha vida eterna, tenha vida. A palavra do Senhor nos ensina que Jesucristo foi levantado, ele foi levantado na cruz del Calvário, assim como símbolo daquela mesma serpente que foi levantada por Moisés. E para quê? Por que Jesus foi levantado? E ele mesmo disse: para que todo aquele que em ele crê, tem que crer em Jesus para poder receber salvação. Claro, também tem que reconhecer, como o povo de Israel aqui, eles confessaram e disseram: nós hemos pecado contra Jeová e contra ti. Uma das coisas importantes é reconhecer nosso pecado, que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos falhado, que hemos hecho mal delante de los ojos del Senhor.
Às vezes o Senhor nos dá tantas coisas, como estava dando também o povo de Israel. Eles não tinham que cosejar, não tinham que plantar, e Deus enviava pão para eles em el deserto. Pero o que eles disseram? Estamos hartos deste pão tão leviano. Falou contra Deus. Há gente que não sabe dar graças a Deus por lo que tem ou por lo que Deus dá a cada um de nós outros. E por isto, muitas vezes falamos coisas que não devemos falar e mencionamos coisas que não deveríamos, e isto ofende a Deus, ofende, porque Deus é santo. Temos que ter cuidado com o que falamos e aprender a ser gratos a Deus por todas as coisas que nós temos e que Deus nos dá. Seja pouco, seja muito, nós sabemos que tudo o que vem de Deus é de bendição para nós. E o povo de Israel estava livre da esclavitude, livre, pero mesmo assim volveram a pecar delante do Senhor. E Jesus dijo: todo aquele que Ele crê, se você se reconhece que você ha pecado contra Deus, ha hablado certas coisas contra Deus, mira para Jesus, venga a Jesus, confesse seu pecado a Jesus, ore a Ele, e Ele tem o poder de perdonar e tem o poder de te dar vida. Fíjate, vida eterna. No capítulo 45 do livro de Isaías, capítulo 45, vamos ler aqui, capítulo 45, versículo 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 45, 22, vamos ler aqui, diz: mirad a mim e sed salvo todos os términos de la terra, porque eu sou Deus e não há mais, não há outro que te pueda salvar, que te pueda perdonar, que pueda hacer milagros em tu vida, sanidade, libertação. Não há outro, solamente Deus. Para quem você vai correr? Onde você vai ir agora? Quando está passando por tantos problemas e vemos tantas coisas que está acontecendo em todo o mundo, para onde você vai ir? Para onde vamos correr? Não podemos correr para parte nenhuma, senão mirar a Deus, que de Ele vem nossa salvação. Mira a Jesus nesta hora. Reciba de Ele, a parte de Ele, a salvação que você necessita para a tua alma. Amém? O homem está destinado a morir. Vai morir um dia ou outro, vai chegar seu dia. Nós não sabemos como vamos partir desta terra, pero sabemos que a mesma palavra de Deus nos ensina que o homem vino del polvo e para el polvo volverá. Amém? E então, pero a Bíblia também diz que o homem vai para o polvo, pero sua alma vai para Deus. Pero vai para Deus para aqueles que reconhecem a Jesucristo como único e suficiente Salvador de sua alma. No capítulo mesmo de São João, onde nós lemos mais adelante, a palavra de Deus nos diz que, no versículo 16, diz assim: porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado su Hijo unigênito para que todo aquele que em Ele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Esta vida passa, esta vida que estamos vivendo agora, ela vai passar, se vai acabar. Um dia ou outro vai acabar. Pero, para onde vai tua alma? Para onde vai tua alma? Aleluia. A Bíblia diz que só existe dois caminhos, céu e inferno. Para onde vai tua alma? Há muitos anos atrás, eu escutei um pastor falando, e ele disse desta maneira: em el mundo há duas classes de pessoas,
Uma classe é aqueles que estão salvos, os que estão salvos. A outra é os que não estão salvos. Ele disse, qual destas duas classes te pertence? De las que são salvos ou que não são salvos? Aqueles que são salvos são aqueles que têm e reconheceram seus pecados, reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma e o aceitaram em seu coração, se arrependeram de seus pecados, deixaram seus pecados, aleluia, e agora servem a Deus com toda sua alma. No livro mesmo de São Juan, nós vamos ler um versículo, no capítulo 10, versículo 9, nos diz a palavra: Eu sou a porta, el que por mim entrare será salvo, e entrará e saldrá e hallará pastos. Aleluia. Em outro capítulo, no capítulo 14 de São Juan, nós lemos versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Nadie vai a Deus senão por meio de Jesucristo. Em outro versículo, Jesus diz: Eu sou a porta. Aqui neste versículo, ele diz: Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não há caminho que você pueda inventar para alcançar a Deus, que o homem inventa para alcançar a Deus. Só existe um caminho e este caminho se chama Jesucristo. Quer ver? Vamos ler no livro de Hechos, no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Amém? Assim é. Não há outro nome que podamos ser salvos senão por Jesucristo. Há outro versículo, no capítulo, no livro, primeira carta do apóstolo São Juan, primeira carta do apóstolo São Juan, no capítulo 5, nós vamos ler aqui, que diz, capítulo 5, versículo 12, diz assim: El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que não tiene al Hijo de Deus, não tiene vida. Que dijo Jesús? Todo aquele que em ele crê, tenha vida eterna. Porque quando acabar nosso tempo aqui na terra, nossa alma vai viver para sempre, eternamente. Pero, ¿dónde? ¿Dónde estará tu alma? ¿Dónde estará tu alma? Porque só existe para chegar a Deus, para ir para Deus, para estar com Deus, solamente por meio de Jesucristo, o Hijo de Deus. Amém? Não há outro caminho. No capítulo 10 do livro de Romanos, nós lemos capítulo 10, no versículo, vamos confirmar, versículo 13, diz assim: Porque todo aquele que invocare o nome do Senhor será salvo. Nome de quem? De que Senhor? Del Senhor Jesucristo. Que invocare o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, não há outro caminho, não há outro que te pode salvar, senão solamente Jesucristo, nosso Salvador. No livro de Hebreus, também podemos ler no capítulo 7, versículo 25. Capítulo 7, Hebreus, capítulo 7, 25. Diz assim na palavra do Senhor: Por lo qual pode também salvar perpetuamente a los que por Él se acerca a Deus. Se acerca a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe de quem está falando? De Jesus. Também pode salvar a los que se acercam a Deus.
E como se acerca a Deus agora? Por meio de Jesucristo. Como ele mesmo já disse, não há outro Salvador. Não há outro Salvador. E vamos ler também no livro de Santiago, capítulo 1. Versículo 21. Diz assim: por lo qual, desejando toda imundícia e abundância de malícia, recibir com mansedumbre la palavra implantada, la qual pode salvar vuestras almas. Amém? Palavra implantada, a palavra, que palavra é esta? Palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. A palavra, no livro de São João, diz assim, que o verbo se hizo carne e habitou entre nós. A palavra. Amém? Então, não há outro Salvador. Aleluia, senão nosso Salvador Jesucristo. No livro de São Marcos, também quero ler. Livro de São Marcos. Capítulo 10, versículo 45. Porque o Hijo del Hombre não vino para ser servido, senão para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aí está. Jesucristo vino para dar sua vida por nós outros, para nos dar salvação, para nos dar libertação. Ele mesmo provou isto por meio de seu ministério aqui na terra, antes que ele ascendesse ao céu, depois de sua ressurreição. Então, amigos e irmãos que estão nos escutando, que estão nos assistindo, se você está alejado de Jesus, volve a Jesus. Se você não conhece a Jesus, acepte a Jesus em seu coração. Aqui nós estamos para apoiar, se você necessita, talvez, uma oração, um conselho da palavra do Senhor. Aqui estamos também para poder apoiar e ajudar no que podemos. Amém? Também podemos orar por vocês, aleluia, em sua necessidade. Que Deus los bendiga e que esta palavra pueda hacer morada em vuestro coração, em vuestra vida, e que você reconozca que não existe outro caminho. Não existe salvação em nenhuma outra coisa. O homem pode inventar muitas coisas, pero a salvação solamente em Jesucristo. Vamos orar. Padre, em nome de Jesus de Nazaré, te pido, Senhor, por estas pessoas que estão assistindo este vídeo. Aleluia, onde quer que eles estejam agora, Padre. Senhor, se alguns estão alejados de tu presença, que possam volver a tu presença. E aqueles que estão, Senhor amado, apartados de tus caminhos, que possam regressar a tus caminhos, reconhecendo que tu eres Deus, o único e verdadeiro Salvador de sua alma. Ó Deus, alcança eles, toca eles, visita-los, ó Padre, aonde queira que esteja agora. E se alguém, Senhor amado, aleluia, se acerque a ti neste dia, ó Deus amado, alcança e toca suas vidas por meio de tu Espírito Santo, e que eles possam também, Senhor, ter seus nomes escritos no livro da vida, seus pecados perdonados por ti, Senhor, porque tu eres o único que perdona pecado, o único que pode nos redimir de nossa vana maneira de viver. Ó Padre, em nome de Jesus de Nazaré, toca estes corações, toca estas vidas para tu honra e para tu glória. Em nome de Jesus. Deus bendiga a todos em nome santo de Jesucristo e siga adelante, irmãos e amigos. Volve a Cristo, que tu vida esteja na presença de Deus todos os dias, não solamente os domingos,
Não solamente os miércoles, os viernes, os martes, os jueves, não. Todos os dias. Porque Jesus, ele regressará. Os sinais estão aí, estão cumprindo. E se você um dia partir desta terra, para onde irá a tua alma? Medite nisto, pense nisto e acepte a Jesus Cristo como tu único e suficiente Salvador. Deus bendiga a todos em nome de Jesus. Amém.